Amém. Queria chamar o pregador dessa manhã, Timóteo. Tudo bem, gente? Bom dia. Tudo bem? Pode dizer bom dia à pessoa do seu lado, sempre importante. Começar com um bom dia. Estão me ouvindo? Raul, me dá uma moral aqui. Está ouvindo bem? Pessoal, curtiram a iluminação nova? Quem controla? Diminui um pouquinho a luz, só para a gente tirar uma onda. Diminui um pouquinho. Vamos fazer um climinha mais baixo. Olha aí, o pessoal ali bravo. Agora, volta a luz, só para o pessoal ver que dá para mexer na luz agora. Tudo isso para você se sentir bem. Está se sentindo bem aqui? Sério que tem uma temperatura da luz perfeita para você ouvir a palavra de Deus. A gente está tentando acertar essa temperatura. Falei, era isso que o pessoal não estava ouvindo, era a temperatura da luz. Tudo isso coopera para o seu bem-estar aqui, amém? Hoje é um dia muito especial, a gente está dia 12 de julho de 2015, essa igreja, a gente teve o primeiro culto, o primeiro domingo, lá no Hotel Everest. Quem se lembra do endereço? Era Prudente Moraes? 1117, uma coisa assim. 47, sei lá. Enfim, um lugar ali, aqui perto, né? A Maria Quitéria que sobe, e era ali na esquina. Começava algo que ninguém tinha noção do impacto que isso teria nas nossas vidas. Alguns de vocês estavam lá, alguns de vocês foram sendo acrescentados ao longo do caminho. Eu fui acrescentado ao longo do caminho. Eu e Reni, nós estávamos no culto de inauguração como visitantes, prestigiando e tudo mais, mas a gente só veio a cuidar da igreja, tornarmos líderes da igreja em novembro daquele ano, 2015. Depois outras pessoas foram sendo acrescentadas. E é muito bom você poder olhar para trás e ver 8 anos do que Deus tem feito. 8 anos de amadurecimento, crescimento. Eu quero dizer que para a minha vida tem feito toda a diferença. É algo que, às vezes eu penso que Deus plantou essa igreja só para me amadurecer. Falo, Deus, você movimentou muita gente só para eu avançar. E eu me sinto um filho amado desse tanto. Se precisasse, Ele faria isso. Mas a verdade é que a gente vê tantos testemunhos nas vidas das pessoas. E quer você tenha chegado há pouco tempo ou está aqui com a gente 8 anos, você é parte dessa casa igual. Essa casa é um lugar, e não a casa, né, mas a igreja, essa igreja local, é um lugar para alimentar a sua fé, para que você saiba tudo aquilo que Jesus fez por você pela graça. É um lugar feito para glorificar o nome de Jesus. O nome mais importante aqui nesse processo todo é o nome de Jesus. A gente quer sempre dar glórias a Jesus pelo que está acontecendo, sempre dar honra a Ele, sempre lembrar que é por Ele, é Ele quem está fazendo as coisas. A gente sai daqui de vez em quando achando o culto fenomenal e a gente recebe elogios. E hoje o louvor foi especial, você pode elogiar o Lucas e o pessoal da banda. E Jesus é generoso desse tanto. Olha lá, Lucão. Eu falei que valia a pena ficar no culto. Ia ser bom. E Jesus é generoso ao ponto dele fazer o negócio e deixar a gente levar o elogio. Sabe, às vezes você fala, você diz alguma coisa e a pessoa fala, uau, que louvor incrível. E a gente sabe que é o Espírito Santo que pegou aquela melodia, colocou no nosso coração, que foi o Espírito Santo quem inspirou, quem compôs essa música muitos anos atrás. O Espírito Santo nos ensinou a tocar os instrumentos, inspirou você a vir aqui com o coração aberto. Ele fez o negócio todo, mas Ele é generoso e Ele não se importa em dividir a glória dEle com as pessoas. Não tem problema, Ele fala, olha, pode elogiar essa pessoa, pode elogiar aquele, ao ponto dele virar e falar assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha isso. Ele fez o negócio todo, mas tudo bem, o meu nome vai estar atrelado ao seu. E pessoas vão conhecer o Deus do Timóteo, vão conhecer o Deus do Fábio, o Deus da Andréia, o Deus do seu Deus. E Ele não se envergonha de ser chamado pelo seu nome. Ele é generoso esse ponto, mas a gente precisa reconhecer que é Ele. A gente precisa reconhecer que de nós mesmos não sairia nada de bom, não sairia nada
em especial, e isso para mim é um alívio enorme. Quando eu estou aqui sábado preparando o que a gente vai falar, ou quando a gente está aqui antes do culto, né, nos bastidores, sabendo tudo que está dando certo, tudo que está dando errado, é um grande alívio saber que é o nome de Jesus, é o poder de Jesus, é o Espírito Santo que vai fazer a diferença. Então a gente está comemorando 8 anos, celebrando a presença de Jesus no nosso meio. E não é só sobre os cultos, principalmente sobre a comunidade, né? Fazer parte de uma igreja local, o culto é legal, luz legal, som legal, isso tudo é aparência. A Bíblia fala que a sua beleza seja a beleza interior, antes do que a de fora. Você quer ser bonito por fora? E essa igreja é especialmente bonita por fora, eu não sei o que acontece. Eu vejo pessoas mais ou menos entrando ali, passa um tempo, a pessoa vai ficando bonita. Eu não sei se é o Nova Off. É Off que chama? Não pode, o que não pode chamar? De Off ou de brechó? Não pode falar brechó. Como é que o Lucas falou? É um brechó mais refinado. Com a mãozinha assim, eu gostei da mãozinha assim. Gourmet. Não sei se a pessoa vai lá e dá uma olhada, não sei se as pessoas se inspiram nas outras, se as pessoas se arrumam para vir de uma forma diferente. Na verdade, eu tenho uma suspeita enorme que a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Você acredita nisso? Cara, essa é a minha dica de beleza do domingo de manhã para você. Dica de beleza, você que está online, está precisando. Não sou a favor de cremes, não sou a favor de tratamentos drásticos, não sou a favor. Sou a favor de um coração alegre pelo Espírito Santo. Um coração alegre pelo nome de Jesus, pelo que Jesus tem feito. Você consegue, mesmo nesse momento, parar e se alegrar um pouco pelo que Jesus tem feito na sua vida? Tudo que Ele tem te livrado, tudo que Ele tem te dado, todos aqueles problemas que no passado você não sabia como iam ser resolvidos, Ele tem resolvido. Você consegue se alegrar pela fé de problemas que você está enfrentando agora, que você sabe que Ele vai resolver e você já pode se alegrar em fé. Cara, deixa isso alegrar o seu coração, deixa isso encher o seu coração. Então, da mesma forma como a Bíblia ensina que o mais especial, a beleza de Jesus é uma beleza interior, eu sinto que essa igreja, o valor da igreja, não está na aparência, mas está no interior dela, está na comunidade. E se você está visitando, você é super bem-vindo a fazer parte dessa comunidade. Quando a gente diz comunidade, a gente está falando de relacionamentos, a gente está falando de amizades, a gente está falando de irmandade que se forma, de companheirismo, de pessoas que estão aqui para ter uma empatia, uma simpatia com você, que se desenvolve num amor, que se desenvolve numa cooperação, pessoas que vão se alegrar com a sua alegria. Não é bom poder ter gente que alegra com a nossa alegria? Sabe quando você tem uma coisa especial? E, cara, já pensou a tristeza? Olha, fui promovido, não tenho ninguém para ligar. Não tenho ninguém para sorrir comigo. Não tenho ninguém, comprei o carro que eu sonhava. Ganhei aquela viagem. Voltei de viagem, tirei 1 milhão de fotos. Não tenho ninguém para mostrar as fotos. Não é essa a vida que Deus tem para você. A alegria de compartilhar a vida, de fazer parte de uma comunidade que você pode compartilhar as coisas, que você pode compartilhar a sua alegria. Eu digo para você, é mais fácil compartilhar as tristezas do que a alegria. Tem sempre alguém para ter dó de você, mas e a alegria? Pessoas que não vão te invejar, pessoas que não vão achar ruim, pessoas que não vão olhar e falar alguma coisa, mas isso, não sei o que, não. Cara, eu só estou alegre por você, pela sua vitória. É lógico que essa comunidade também tem pessoas que vão chorar com você, pessoas que vão ver, pessoas que não têm nada a ver com o seu problema, mas que vão se compadecer do teu problema. E vão estar juntos, orando juntos, e crendo juntos, e pensando juntos, e se envolvendo, e indo atrás. Ontem a gente teve o Serve Day, que é a primeira vez que a gente está se envolvendo. Ao longo dos anos a gente vai se envolver mais e mais e mais. Ontem, se você acompanhou na nossa rede social ou no nosso grupo de WhatsApp, a gente teve no Emo Rio, eu não fui, foi no Mackenzie, não é isso? Mas foi no Emo Rio. Doando sangue, eu vi vocês lá. Tá tudo bem? Doaram sangue, estão vivos? Sobreviveu, cara, contribuiu com alguém está do outro lado. Semana passada o Rafael estava pregando aqui, falando do parto da esposa dele, da Vivi, que aconteceu alguma coisa errada, e ele falou, bolsas de sangue estavam entrando no centro cirúrgico para que ela vivesse,
E pessoas doaram sangue para aquelas bolsas poderem chegar. Então são pessoas que se compadecem, e não só doando sangue, mas em especial fortalecendo a nossa fé. Aqui nessa comunidade é um lugar para a sua fé ser fortalecida. Você vai encontrar pessoas que vão te dizer, olha, não desanima. Não desanima. Pessoas que Deus colocou ao nosso lado para nos lembrar das promessas, lembrar do que a palavra de Deus diz, para fortalecer a sua fé. Amém? Estou feliz já, gente. E nessa direção eu queria ler a Bíblia um pouquinho, eu queria ler o que é que eu vejo, o que é que Deus me fala sobre essa igreja. Abre comigo em 1 Pedro 5. Deus tem me falado sobre essa igreja aqui em 1 Pedro 5. Alguém não tem Bíblia? Alguém quer uma Bíblia? Alguém quer um presente de aniversário? Presente de aniversário. Se alguém quiser, eu tenho feito isso aqui. Essa é uma nova versão internacional. Eu estou dando para quem vier e pegar. Está aqui. Quem levantar, vier e pegar, é seu. É isso aí. As coisas que Deus deu para nós, a gente tem que levantar e pegar, amém? Vai e pega, irmão, vai e pega. Essa semana eu queria ter trazido aqui, mas eu não tive organização para fazer. Estava nas redes sociais vendo um videozinho daqueles que te hipnotizam e que você gasta tempo à toa. E um videozinho, não sei se vocês já viram, tipo um circo, sei lá, um lugar de diversões assim, uma brincadeira que um cara faz com as crianças, bota um sorvete na ponta de uma vara e a criança vai pegar e ele tira, vai pegar e ele tira, vai pegar, e a hora que ela vai pegar, vira para cima, para baixo. Aí daqui a pouco vem um garoto gordinho, pula no cara, arranca a vara da mão dele, pega o sorvete e sai comendo sorvete. Cara, eu sou esse garoto gordinho, cara. Eu sou essa pessoa na vida. É meu, eu vou pegar. É meu, eu vou receber pela fé. Eu não vou deixar as coisas passarem. Aí, passou, eu podia ter. Não. É meu pela fé, eu estou tomando posse. E 2 Pedro, 1 Pedro 5, que eu quero ler com vocês, quero ler o capítulo inteiro e fazer alguns comentários. É para ser rápido. Eu tenho 30 minutos, é isso? Ou mais. Tá bom, obrigado. Deixa eu te dar o contexto aqui rapidinho, antes da gente começar a ler. Pedro foi chamado por Jesus quando era um pescador, vocês lembram disso? Um cara mais tosco, se ele fosse hoje em dia eu chamaria de tosco, na Bíblia não tem tosco, mas era um cara mais bruto, um cara iletrado, um cara da vida. Jesus chamou ele, falou, Pedro, lança a sua rede ao mar. Ele falou, eu já pesquei a noite inteira, não deu nada, mas segundo a sua palavra vou pegar. Lançou, quando pegou aquela pesca imensa, o negócio dele prosperou, vendeu um monte, prosperou um monte. Jesus falou, agora deixa tudo e me segue. Pedro deixou tudo, começou a seguir Jesus, e Jesus falou, olha, eu vou te transformar num pescador de homens. Esse mesmo Pedro andou com Jesus. Não tem ninguém na Bíblia que, nenhuma outra pessoa no Evangelho, depois de Jesus, é tão descrita e tão apresentada sobre quem ela é, todos os defeitos de Pedro. E Pedro anda sobre as águas, e Pedro afunda, e Pedro fica bravo, e Pedro diz fica bravo, e Pedro arranca a orelha da pessoa, e Pedro desranca, Jesus desranca, né? E Pedro fala uma coisa e Jesus fala amém, é isso aí. Pedro fala outra coisa, fala Satanás, vai para longe. Então Pedro é esse cara. No final da história de Jesus aqui na terra, ressuscitou, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Alimenta as minhas ovelhas. Então, Jesus ele dá uma direção para Pedro muito específica de, cara, apacenta as minhas ovelhas. Esse mesmo Pedro, Jesus sobe aos céus, ele prega no dia do Pentecostes e ele passa a participar do que era a igreja crescendo. E aí, anos depois, a estimativa é que essa carta foi escrita no ano 64 depois de Cristo. A estimativa é que Pedro tenha morrido 66 depois de Cristo. Então, isso aqui, aproximadamente 2 anos antes dele morrer, já potencialmente preso. E aí, tudo aqui eu estou falando especulação, não tem registro disso, mas a especulação diz que ele estava preso em Roma e ele estava vendo as pessoas, essa igreja que Jesus falou para ele, olha, apacenta,
ele está se vendo preso, sem ter como congregar, está vendo essa igreja sendo distribuída pela terra, porque estava sendo perseguida. Isso que é a época de Nero. Nero, vocês sabem da história, botou fogo num lugar, numa região lá de Roma, depois botou culpa nos cristãos, então a perseguição aumentou. E aí Pedro vai escrever uma carta para esses cristãos que estão dispersos. Isso tudo que eu estou te falando, você pode ler ali no começo de Pedro, ele falando, olha, eu estou escrevendo para os peregrinos, para aqueles que estão dispersos, para vocês aí. E aí é nesse contexto que Pedro escreve. Então, ele começa escrevendo assim, portanto, diante desse contexto inteiro que eu coloquei para vocês, apelo para os presbíteros. A minha Bíblia diz presbíteros, outras dizem líderes, né? Na época os líderes chamavam presbíteros, hoje a gente chama de líderes mesmo. Apelo para os líderes que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está sob o seu cuidado. Queria parar aqui rapidinho, e Pedro está mandando uma carta dizendo assim, olha, entre vocês existem líderes. Eu faço um apelo aos líderes que estão entre vocês. E eu sinto que isso é um recado para a gente, sabe? Você hoje está sentado aí, e há 8 anos atrás eu estava sentado aí também, um pouquinho mais de 8 anos atrás, e eu não sabia que Deus estava plantando na minha vida as condições, o Espírito Santo, os dons necessários para um dia me tornar um líder. E eu creio que muitos de vocês são chamados para ser líderes. Pedro não disse assim, olha, eu faço um apelo àqueles líderes que estão sendo formados na faculdade. Não, ele falou, eu mando um recado para os líderes que estão no meio de vocês. E, gente, ninguém quer ser líder porque já é difícil demais cuidar da nossa própria vida, né? E o apelo é, cara, cuidem do rebanho de Deus. E eu quero dizer para você que tem ouvido essa chamada de ser líder, que à medida que a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas de uma forma incrível. Não é condicional, então quer dizer que se eu não cuidar das coisas de Deus, Ele não vai cuidar das minhas, não é isso. Mas, cara, desde que eu comecei a cuidar do problema dos outros, os meus problemas têm sido resolvidos de uma forma imensa. É incrível, às vezes eu estou no meio do meu dia, alguém me liga, e eu falo, Deus, eu já tenho problema suficiente, acho alguém que está sem. Eu não preciso de mais problema. Mas você já viu que o nosso Deus é assim? Ele nos dá a oportunidade de exercer fé. Então tá bom, Deus, eu vou deixar o meu problema aqui, sem resolver. Eu vou olhar esse outro problema aqui, que você está me chamando, e eu vou fazer isso em fé, que você vai me dar sabedoria para resolver esse, que eu também não sei como resolver. E quando eu voltar, você vai ajudar nesse daqui. E é isso que Ele tem feito incessantemente na minha vida. Incessantemente na vida de outros líderes. Não sou só eu e Reni que somos líderes aqui. A gente tem uma porção de líderes. E ele fala assim, olha, cuide do rebanho de Deus. Sabe o que é cuidar das coisas dos outros? Você tem um cuidado? Você já viu? Por exemplo, o meu carro, quando eu vou manobrar, eu tenho um tipo de cuidado. Quando eu pego o carro de alguém para manobrar, outro cuidado, concorda? Mais devagarzinho, porque se arranhar é um arranhão do outro. E a gente pastoreia, a gente lidera essa casa sabendo que esse rebanho é de Deus. Um outro jeito de pensar também para você é, não deixe ninguém dizer que você é rebanho deles. Você é membro dessa igreja, feliz demais, você é parte das pessoas que eu e Reni temos liderados, mas você é rebanho de Deus. Você pertence a Jesus. Você não pertence a uma denominação, você não pertence a uma pessoa, você não pertence a nada diferente do que Jesus. A única pessoa que morreu por você foi Jesus. Você só precisa, aliás, você precisava desesperadamente de um Salvador, e você tem um Salvador, e Ele não chama Timóteo, não chama Nova Igreja, não chama Ipanema. Amém para isso aí? Cara, eu adoro quando eu vejo tudo caindo, e as pessoas, Timóteo, o que você vai fazer? E eu falo assim, olha, o mundo só precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Eu não sou o Salvador do mundo. Aliás, eu sou dos que estão sendo salvos. Eu estou no time dos que precisam de salvação. Estou lá com a mão levantada. Jesus, lembra de mim, eu estou precisando. Estou aqui. Esse rebanho de Jesus. E a gente tenta aqui, e eu creio que nós temos tido uma inspiração do Espírito Santo para conseguir, ao mesmo tempo, te atrair para o que Deus tem feito nesse lugar, que se Deus te trouxe aqui, te colocou aqui,
esse é o teu lugar, Ele tem te plantado, a igreja de local importante, mas ao mesmo tempo imprimir no teu coração uma certeza de que você pertence a Jesus, que é o Espírito Santo que vai te guiar, que é o relacionamento com Jesus que vai ser duradouro. Eu não sei quanto tempo você vai passar aqui, eu não sei quanto tempo eu vou passar aqui. Eu achava que eu ia passar uns 3 anos, eu já estou 5 a mais. Jesus é assim, surpreendente, mas onde eu for, eu sou dele, e Ele vai cuidar de mim, amém? Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Ele fala aqui sobre 2 motivações para líderes, e eu creio que nós temos tido a inspiração do Espírito Santo para fazer isso, sabe? Cara, não por ganância, não por benefício próprio. Sabe, muitos lugares você vai ver pessoas querendo serem líderes, pessoas querendo te atrair, ou enfim, lugares que existe ali um benefício para aquela pessoa, um benefício próprio. E a gente tem ouvido do Espírito Santo, e eu creio que tem sido uma marca desse lugar, cara, servir de uma forma altruísta, sem esperar nada de volta. Sem esperar nada de volta. A gente até é contra, por exemplo, recentemente a gente estava falando, olha, nos grupos de conexão, cara, fala pro pessoal, a orientação é não falar de negócio, não vender, não comprar, não ter eu sei que é muito tentador, às vezes uma pessoa está precisando de alguma coisa, você tem, e eu sei que clandestinamente vocês se empregam, se vendem, mas formalmente, oficialmente aqui, a gente é contra esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente quer deixar livre o caminho, o canal para falar de Jesus, sem problemas. A gente já teve aqui no começo, eu tive, começo da igreja, no primeiro ano, ou do segundo, alguém me ligou e falou, pastor, contratei uma pessoa da igreja, a pessoa está me processando agora na justiça, e a Bíblia fala que o pastor que tem que julgar, queria que você chamasse a gente para decidir o que acontece. Vocês acham que eu estou brincando quando eu estou falando que eu solto os meus problemas para cuidar do problema do outro. Falei, então eu agora vou julgar uma causa trabalhista. Tá bom, irmão, tá bom. Pior que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, cara, por que vocês vão ser julgados lá fora? Não tem ninguém aqui dentro que possa julgar. E a Bíblia também diz, olha, não entre em conflito com teu irmão, prefira ter o prejuízo do que entrar em conflito. Essa parte é menos lida. Essa parte é bem menos lida. Pastor, não sei o quê. Então, cara, desde aquele dia eu falei, gente, por favor, negócios, vamos lembrar da essência disso daqui, que não é por benefício próprio. É tão bom quando você pode servir alguém que não tem condições de te retribuir, sabe? A Bíblia ensina isso. Cara, faça por aqueles que não têm condições de retribuir. Por quê? Porque quem vai te retribuir é Deus. Cara, eu quero que Ele me deva favores. Apesar dele nunca vai me dever, porque a conta está muito desequilibrada para o lado dele. Mas, cara, servir quem não pode te servir de volta. Servir quem não sabe quem você é. A Bíblia fala sobre a mão direita fazer e a mão esquerda nem perceber. Sabe, ser generoso. Essa igreja é uma igreja generosa numa proporção incrível. Eu fico sabendo de coisas que aconteceram. Aliás, eu fico sabendo de coisas que eu não sei. Timóteo, alguém ajudou fulano. Quem? Não sabemos, não dizemos, não sei o que é. Porque não é por benefício próprio. A gente não está aqui para se beneficiar. Eu sinto que esse é o espírito, né? E façam de livre vontade, não por obrigação. Cara, quero dizer para vocês, acordar às 7 horas, 6:30 da manhã no domingo não é exatamente feliz. Para ninguém. Para ninguém aqui. Caramba! Uau! Que lindo! Que lindo! Mas o que eu ia dizer, então talvez eu estou errado. Para a maioria de nós não é feliz. Para alguns de nós é difícil acordar. Eu queria dizer que quando eu vejo as pessoas chegando naquela porta com um sorriso que
cara, quase que faz o resultado do domingo. Assim, Jesus, se as pessoas estão chegando com esse sorriso, 7h30, 8 horas da manhã, pessoas que trabalham duro, pessoas que têm um monte a fazer, não são pessoas à toa. E pessoas que vão vir trabalhar, e muitas vezes, cara, você sobe lá na geração nova e você tem uma pessoa desesperada, refém de um monte de criança correndo. E essa pessoa estava feliz, acordou cedo, veio feliz, e acabou no final, como é que foi? Foi uma benção. Caramba, não por obrigação. O voluntariado, né? Essa palavra é tão especial, cara. Eu sou voluntário. Eu sou voluntário. Eu não precisava estar aqui. Eu não precisava estar passando por essa bronca, porque voluntário toma bronca. Eu não precisava estar aqui me disciplinando, fazendo isso. Cara, mas eu estou aqui por quê? Porque eu faço por livre e espontânea vontade. Como é bom ser livre e tomar decisão pelas coisas certas. Como é bom ser livre e escolher fazer algo útil, algo que vai abençoar outras vidas com o seu tempo. Cara, eu fiz porque eu sou obrigado? Não, eu fiz porque eu quero. Eu fiz porque está no meu coração. A gente sempre convida você a ser voluntário, e se você sente isso no teu coração, procura alguém aqui e fala, cara, como é que eu começo? E você não é obrigado a ser voluntário, porque não é por obrigação, é por livre e espontânea vontade. Você pode vir aqui 8 anos e não ser voluntário. Só que você vai perder o melhor, que é o lanchinho dos voluntários. Não hajam, versículo 3, não hajam como dominadores. Meu Deus, era para eu estar no versículo 15 já. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Cara, você que está numa posição de destaque, e eu creio que essa igreja local, isso nós aprendemos com a nossa igreja na Barra. Se você conhece o pastor Maurício, pastora Denise, são os primeiros a arregaçar a manga e fazer. Eu participei, o primeiro retiro de jovens que eu e Reni fomos aqui na Nova, o Fragali ensinava todas as manhãs e a Denise fazia comida para todo mundo e depois lavava a louça. Não são 10 pessoas, não. Quantas pessoas foram? Umas 50 jovens, a Denise cozinhando para 50 pessoas todos os dias e lavando a louça de 50 pessoas todos os dias. Não fez isso para se gabar, mas é uma inspiração e isso pega. Sabe quando você está perto de pessoas que lideram pelo exemplo, pessoas que você olha e fala, cara, eu vou fazer, não tem problema, vamos ajudar. E a gente tem uma porção de pessoas aqui e você tem sido chamado para esse lugar também, para ser exemplo. Timóteo, eu sou líder, mas não sou líder aqui. Mas que esse princípio, que esse espírito possa ir com você onde você vai, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Cara, eu aplico todos os princípios bíblicos de liderança no meu trabalho e são todos muito bem reconhecidos e muito bem, funcionam incrivelmente bem. E aí, de tempos em tempos, eu leio que é a nova tendência. Eu falei, Provérbios já sabia dessa parada aí há um tempão. Funciona no trabalho, funciona no dia a dia, funciona na família. Seja um líder na sua família pelo exemplo. Uau, vamos avançar. Quando se manifestar o Supremo Pastor, está falando de Jesus, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Por isso que nós coroamos ó Rei Jesus, porque a gente recebeu a coroa, não é isso? Explicação aqui teológica para quem não entende a música. Da mesma forma, jovens, e aqui ele chama de jovens, mas na verdade são as pessoas lideradas, sujeitem-se aos mais velhos. Essa palavra aqui é a mesma de presbítero. Então, ele está dizendo aqui, olha, você que é liderado, seja sujeito a quem está liderando. Queria parar um pouquinho para falar dessa palavra sujeito, se sujeitar. Porque hoje a gente vive numa sociedade que ela é contra você se sujeitar às pessoas. E a Bíblia está ensinando que nós devemos ser sujeitos. A Bíblia ensina que nós devemos ser sujeitos a Deus. A Bíblia ensina que nós devemos ser sujeitos às autoridades e governantes. A Bíblia fala que nós devemos ser sujeitos a marido e mulher, filhos sujeitos aos pais. A Bíblia fala que nós devemos ser sujeitos uns aos outros. Sabe o que é ser sujeito? É você decidir colaborar mesmo que você não concorda. Não é só aceitar, é colaborar mesmo que não concorda. Caramba, o nosso prefeito tomou uma decisão que vai fazer isso, eu não concordo com isso, mas eu vou colaborar porque eu estou sujeito. Eu me coloco sujeito a ele. Olha, essa liderança está fazendo isso, aquela pessoa está fazendo aquilo, aquele colega está fazendo alguma coisa, tomou uma decisão. Olha, até para ser amigo você precisa se sujeitar, entende? Olha, a gente está junto, vamos assistir o filme tal, eu não gosto. Mas vamos embora, eu vou com você. Eu vou colaborar com o filme. Não é só ir, mas resmungando, né?
Eu tenho filhos, eu sei como é se sujeitar mais ou menos. Assim, hoje a gente vai fazer não sei o quê. E eu quero te dizer, isso é bênção de Deus na nossa vida. Consegue acreditar? Se sujeitar a pessoas que foram colocadas, se sujeitar um ao outro, é bênção de Deus na nossa vida. Por quê? Porque para você se sujeitar, você precisa se humilhar. Sabe o que é se humilhar? É deixar o outro em primeiro lugar, é dar espaço para o outro, às vezes se colocar num lugar de obediência, num lugar que você não precisava, né? A gente tem uma frase comum na nossa sociedade que é: eu não vou me sujeitar a isso. Mas falta a frase que diz assim: eu vou me sujeitar a isso. E a Bíblia, olha que ele vai continuar falando: sejam todos humildes uns para com outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Cara, você quer bloquear a graça de Deus? Não que a graça de Deus não vai vir sobre a sua vida, mas você quer um jeito de deixar de receber a graça de Deus sobre a sua vida? Cara, seja orgulhoso. Seja arrogante. Seja uma pessoa que as coisas todas têm que ser do seu jeito, da sua forma de fazer. Você não está aberto a aprender com ninguém. Você que sabe, ninguém mais sabe. Seja uma pessoa que só sabe criticar, só sabe apontar os erros, como se você estivesse sempre certo. O outro lado, e eu quero estar do outro lado, Deus se opõe aos orgulhosos. Gente, eu já sofri muita oposição de muita coisa. Às vezes lá em casa eu sofro oposições também. Vou fazer uma votação e eu percebo que houve um movimento por trás, um lobby, como é que chama aquele verba escura que eles chamam lá no Congresso? Que eles liberam grana sem dizer para quem que é? Orçamento secreto. Na minha casa tem orçamento secreto, liberado ali, na de chava, a hora que eu vou ver, tem uma oposição. Quem, não sei o quê, ninguém se manifesta. Falei, eita. Mas a oposição de casa dá para viver, dá para conviver. Mas olha que a Bíblia diz que Deus se opõe ao orgulhoso. Cara, você tem alguém orgulhoso que você convive, você não precisa fazer nada, Deus vai fazer o que Ele precisa fazer. Você não precisa se opor ao orgulhoso, Deus se opõe ao orgulhoso. Deus sabe lidar com os orgulhosos. Mas olha o outro lado, mas Ele dá graça, Ele favorece o humilde. Você está numa situação, você pode ser orgulhoso ou humilde. Eu não quero ter Deus contra mim, eu quero ser Deus me favorecendo. E sabe o que eu percebo? Vou fazer um comentário aqui até particular. Eu percebo às vezes a gente deixando de ensinar sobre esse conceito de estar sujeito no lugar onde a gente primeiro precisava aprender, que era em casa. Eu vejo uma metodologia, uma ideologia que eu vejo que não é bíblica, ensinando que você não pode, se contradizer a uma criança, que você não pode dizer não, que você não pode não, deixa ele fazer, deixa ela fazer. Eu tenho convivido com muitas crianças desse jeito, e eu sinto que os pais estão deixando de ensinar para a criança o que significa se sujeitar. Está deixando de ensinar para a criança na idade certa, no momento certo, que olha só, você precisa se sujeitar, você precisa aprender isso, porque você vai ter que se sujeitar a muita coisa. No trabalho, se você quer ter uma família, marido precisa se sujeitar à esposa, a esposa precisa se sujeitar ao marido. Se você quer ter um relacionamento na igreja local, você vai ter que se sujeitar à liderança. Se você quiser ter um relacionamento, sem ser preso, você tem que se sujeitar à autoridade. Concorda? Já foi preso? Já foi parado na blitz? Cara, você se sujeita, preso não, né? Você já foi parado na blitz? Pode ter sido preso também, nada contra. Cara, você tem que baixar a bola, não adianta. Tem uma autoridade ali. E se você não aprendeu em casa a se sujeitar à autoridade, e de vez em quando você encontra na blitz um camarada que não aprendeu a se sujeitar à autoridade, e vai na força bruta se precisar. A oportunidade de ensinar e aprender a se sujeitar. Timóteo, eu não aprendi quando eu estava na minha casa. Eu fazia o que eu queria. Cara, ainda tem esperança para você, porque o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo está completando a educação que a gente não teve em casa. Amém? Cara, eu estou contando com isso para as coisas que eu não aprendi, estou contando com isso para os meus filhos, as coisas que eu não ensinei. Mas,
Cara, aprender a se sujeitar. E onde é que isso vai chegar? Aprender a se sujeitar te ensina a ser humilde. Te ensina a falar assim, tudo bem, eu não gosto desse filme, eu não gosto desse lugar, eu não gosto disso, mas eu não vou fazer só o que eu gosto. E aí a Bíblia fala assim, que Deus dá favor a quem é humilde. A Deus favorece. E aí continua lendo comigo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Cara, quando você se humilha, quando você se sujeita a alguém, pensando, porque motivado pela orientação bíblica, você está dizendo assim, Deus, eu vou me sujeitar a isso daqui, mas você que vai me exaltar no tempo devido. Então, cara, você é livre para se sujeitar a uma pessoa que, cara, essa pessoa não poderia estar fazendo isso comigo, mas por causa da minha consciência com Deus, eu vou me sujeitar e Ele vai me exaltar no tempo devido. Eu tenho N experiências dessa, eu já contei para vocês, cara, no trabalho então, vira e mexe, encontro alguém que quer me resistir, que quer pisar em cima de mim, e todas as vezes Deus me ensinou, olha, se humilha, se sujeita, deixa que eu cuido, no tempo devido eu vou te exaltar. E Ele não falha, e esse tempo devido é devido mesmo, é específico. Cara, mas na minha casa está horrível. Cara, eu não estou te dizendo para se sujeitar a qualquer coisa. Eu estou dizendo aqui que todo mundo tem que sofrer calado, não é isso, mas eu estou dizendo que quando direcionado pelo Espírito Santo a se sujeitar a alguma coisa, faça isso com alegria, porque no tempo devido Ele vai te exaltar. E aí continua lendo comigo, olha onde isso vai bater, gente. Versículo 7, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Cara, eu vejo uma sociedade que não quer se sujeitar, não quer se humilhar, e está sofrendo colapsos de ansiedade para todo quanto é lado. Por quê? Deus está dando aqui o recado, ó. Você quer viver sem ansiedade? Aprenda a se sujeitar, aprenda a viver humilde debaixo da poderosa mão de Deus, aprenda a estar debaixo de alguém que te conduz, e aí você vai poder perceber que Ele tem cuidado de você e isso vai acalmar a sua ansiedade. Cara, Ele tem um plano de te ensinar e de te livrar. E a gente está numa sociedade, cara, sofrendo com ansiedade. Ninguém sabe o que faz. E usa drogas para tudo quanto é lado. E faz exercício. E tenta esse método, e tenta aquele outro método. E, cara, como é que as pessoas aliviam a ansiedade? Cara, não aliviam, porque não tem humildade de reconhecer que eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tenho um Deus que está cuidando de mim. Não, eu sou orgulhoso e arrogante e eu resolvo tudo da minha vida. Ah, você resolve tudo? Então dorme com essa tua ansiedade aí que você precisa resolver amanhã, um negócio que não sabe nem o que é. Eu quero viver uma vida livre de ansiedade. E eu não estou dizendo que a gente não é atacado por ansiedade, mas, cara, olha a sequência. Se sujeitem, debaixo da poderosa mão de Deus. No tempo devido Ele vai te exaltar. E lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lançar a ansiedade sobre Jesus, sobre Deus, também é uma atitude de humildade. E eu sinto que isso faz parte do processo da igreja local. Timóteo, será que Timóteo vai saber o que pregar? Será que o culto hoje vai ser bom? Será que hoje o ar-condicionado? Será que a aulinha das crianças vai cuidar do meu filho bem? Essa ansiedade versus... Cara, a Bíblia está falando que Deus colocou líderes. Deus sabe conduzir os líderes. Então eu vou me sujeitar ao que está acontecendo. E Deus vai exaltar a coisa do jeito que tem que ser. Eu não vou ficar ansioso. Isso vale para a nossa vida em comunidade. Cara, como país, como cidadãos. A Bíblia fala que Deus elege governantes. Deus coloca lá. Alguns para ser exaltados, alguns para serem derrubados. Ele tem várias formas de fazer a justiça dele. Mas, cara, o governante está lá, eu vou me sujeitar ao que está acontecendo. Por quê? Porque Deus, no devido tempo, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todo o poder humano. E isso, essa certeza, essa convicção de que Deus está acima de todo o poder humano, deveria acalmar o seu coração, deveria acalmar a sua ansiedade. A Bíblia fala assim, se Deus é por nós, o que podem nos fazer os homens? Cara, quem é que pode fazer alguma coisa contra você, se Deus é por você? Ah, mas Timóteo está tendo muito roubo. Nossa, será que eles estão roubando num nível que Deus não consegue te proteger? Mas Timóteo, essa viagem é muito perigosa. Será que Deus não sabe proteger os dele? Na viagem perigosa?
Cara, mas Timóteo, essa doença, Deus não tem poder? Deus não sabe dar ciência, sabedoria para os médicos fazerem o que tem que fazer? Eu sinto que essa nossa convivência na igreja local também é um processo de aprendermos a submeter, aprender a ter humildade. Humildade é, cara, como eu disse para vocês, submeter, colaborar mesmo que eu não concorde. Colaborar mesmo que eu não queira. Cara, eu vou vir, eu vou tocar, eu não gosto dessa música. Mas essa música eu vou tocar, eu vou colaborar feliz. Porque eu vou me colocar humilde, eu não sei todas as coisas. E isso vai acalmar a sua ansiedade. Estou dando aqui um remédio para a tua ansiedade. Estejam alertas e vigiem. Verso 8. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É interessante, né? Nessa vida, nessa convivência em comunidade, ele fala, não ande ansioso, mas estejam alertas e vigiem. Tem ideia de que a ansiedade às vezes te tira de estar alerta? Outras versões falam, ande sóbrio. Às vezes você fica tão preocupado que você não percebe as coisas que estão acontecendo. E a Bíblia fala, lance a sua preocupação sobre mim, mas esteja alerta, vigiando. Sabe uma coisa que é muito boa para você estar alerta e vigiar? Andar junto. Você já viu o documentário da Discovery, sei lá, Animal Kingdom, não sei, National Geographic? Aqueles bichinhos que são caçados, né? Eles comem juntos. O caçador anda sozinho, né? O leão, o lobo. Mas a galera que é caçada, eles andam juntos, eles estão comendo ali aquela manada de antílopes. Porque um percebeu, vigiando, ele alerta todo mundo. Essa vida em igreja local, essa vida em comunidade, ela funciona exatamente da mesma forma. Porque uma pessoa pode virar para você e falar assim, cara, eu estou te percebendo diferente. Olha, eu estou percebendo... Ou alguém pode dizer assim, cara, eu fui atacado dessa forma. E você fala, então é um ataque. Eu não estava percebendo que isso é um ataque. Olha, o diabo tentou fazer isso comigo, mas eu li na palavra de Deus que essa é a promessa. Eu fiquei firme na minha fé. Uau, te ajuda. Andar na igreja local te ajuda a estar protegido. Você sabe desses mesmos documentários que o caminho número 1 para você ser... para o predador pegar a presa é isolar da galera, não é? Isolar da galera. Cara, o diabo, ele vai querer te isolar. Ninguém me entende. Está longe demais, eu não quero mais ir. Eu acho que funciona sozinho aqui. Você que está online. Eu já estou suficiente online. Online é ótimo para você consumir, mas online não te proporciona relacionamento fácil, automático. Se você quiser se relacionar online, se você está aí na Lua ou no Alasca e precisa se relacionar online, você vai ter que fazer força, você vai ter que participar de um grupo de conexão via Zoom, você vai ter que ligar para um monte de gente, você vai ter que se abrir. Dá para fazer, mas envolve um empenho enorme. A maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas que fica só no online vai se isolando, vai se isolando, vai se isolando e perde esse elemento do vigia, do alerta. E a Bíblia é muito clara, existe um inimigo e ele não é inimigo de Deus. Você leu aí, verso 8, diz isso. Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês. Porque Jesus já venceu ele na cruz, ele nunca teve chance contra Deus, mas contra a gente, cara, de vez em quando ele consegue como? Afetando a nossa fé. Sabe que o diabo não pode fazer nada a respeito do que Jesus fez na cruz, está feito. Jesus não pode fazer nada a respeito da bondade de Deus, ela está lá, ela é uma constante. O diabo não pode fazer nada a respeito da graça de Deus, mas ele consegue afetar e bagunçar a nossa fé. E sem fé você não recebe nada de Deus, a gente viu isso lá em Tiago. Então os ataques são a respeito da sua fé, a respeito da sua confiança. E você vai ler aqui, diz isso. Procurando quem possa devorar. Verso 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Cara, eu queria finalizar com isso. Cara, resistir ao diabo pela fé. Esse é um lugar para alimentar a sua fé. Esse é um lugar que você vem e você sai mais confiante no que Jesus fez por você. Você vem nesse lugar e a igreja local aqui estabelecida é uma igreja estabelecida para que a sua fé seja fortalecida através do que a gente canta, através do que a gente prega, através da revelação da palavra de Deus. Que você seja uma pessoa assim com as pessoas à sua volta também. Tem dias que você vai vir aqui, você vai ser fortalecido na fé por uma outra pessoa.
Olha que Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me trair 3 vezes, mas quando você se recuperar, fortalece a fé dos seus irmãos. Eu orei por você, e quando você se recuperar, fortalece a fé dos seus irmãos. Tem dia que você entra aqui, você achando que você vai receber uma oração maravilhosa, e você vai entrar aqui para ministrar fé para alguém. Ministrar fé para alguém. E eu creio que essa é a vontade de Deus, esses são os princípios de Deus para a igreja. E eu creio que nós estamos experimentando isso aqui. Eu creio que essa igreja local tem experimentado isso. Não por mim, mas por vocês. Não por minha causa, não pelo meu mérito, mas muito mérito de vocês. De serem pessoas com o coração aberto. Serem pessoas com o coração aberto. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar, nós vamos encerrar. Nós vamos agradecer Jesus por esse lugar. Agradecer Jesus por essa igreja local. Agradecer Jesus por estar nos plantando num lugar saudável. Agradecer Jesus por estar nos conduzindo para sermos um lugar saudável. Se você puder gastar 1, 2, 3 minutos agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pela vida do pastor Maurício, pastora Denise. Agradecendo a Deus por vidas como a de Pedro, que foram derramadas para que essa palavra pudesse chegar até você. Isso aqui não é só sobre nós. A igreja não é só sobre nós. A igreja é sobre geração após geração. Existem crianças sendo preparadas para serem abençoadas aqui por você. Como Pedro, ele começa dizendo: olha, eu faço um apelo para que vocês líderes cuidem do rebanho. Ele estava passando o bastão para a próxima geração. Eu estou prestes a ir, mas essa mensagem precisa continuar. O rebanho precisa continuar sendo cuidado. Se você puder, então, agradecer a Deus por tantos homens e mulheres que ao longo da história deram suas vidas para que você pudesse estar aqui hoje, para que a palavra de Deus pudesse chegar até você hoje. Mesmo seus pais, mesmo missionários recentes no país. Vamos agradecer, vamos liberar gratidão no nosso coração pelo que Deus tem feito. Mente e coração, porque eu sei que a paz em sua presença, claro, Jesus. Eu declaro o nome de Jesus, até todo vício se quebrar. Nele a liberdade e esperança, claro, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, é vida em mim. Quebra prisões e brilha nas trevas, queima em mim. Eu declaro o nome de Jesus, até a ansiedade ouvir. Toda vez que a alma está aflita, declaro Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, é vida em mim. Quebra prisões e brilha nas trevas, queima em mim. Seu nome é
te abençoar com uma semana cheia de Jesus. Uma semana onde você se submete à liderança de Jesus. Onde uma semana cheia de, confiança que Ele está cuidando de você. E uma semana longe de ansiedade, longe de preocupação. Uma semana onde você vai ser inspirado a liderar, por exemplo. E liderar as coisas que você está na sua mão. Uma semana onde os seus dons vão ser despertados. Uma semana de novas oportunidades, uma semana de novas conexões. Eu vejo uma semana de novas conexões, de relacionamentos profundos. Uma semana do seu coração aberto a novas amizades, a pessoas diferentes. Uma semana de avanço, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar, mas antes de encerrar, quero dizer que tem uma pequena lembrancinha minha. Não sei se aquilo é um bolinho, é um docinho, é um bolo para você. Só que a gente tem uma situação logística aqui específica, complexa. Então eu vou te pedir para passar, pegar e comer lá fora, que tem outro culto voltando. Obrigado pela sua presença, Deus te abençoe. Vamos encerrar com uma salva de palmas. Amém. Deus te abençoe.